Fala galera, beleza? Eu sou o Skitter, esse é mais um Caverna do Cinema. Estamos aqui hoje para falar do Pig, que aqui recebeu o infame subtítulo de A Vingança. Eu não sei nem por que botaram a praga de um subtítulo em vez de só traduzir porca. Acabou. Porque o filme mal teve uma distribuição nos nossos cinemas, até nos mais seletivos. Já pegou a rebarba de não atingir mídia física, até onde eu sei, infelizmente, eu teria esse filme. E foi até bem aclamado, ele recebeu uma boa crítica, acho que foi no Globo. Mas infelizmente eu tive que vê-lo já na época por vias indiretas. O filme traz o Nicolas Cage no que é a atuação da sua vida. E eu quero entrar nessa pauta aqui porque a gente vai se aproximar dessa merda desse mês temático de Setembro Amarelo. E eu acho isso uma bela merda, mano, porque isso vale muito para o pessoal ficar pedindo biscoito falando sobre depressão e tal. E eu acho que o pessoal do meu canal tá numa faixa etária ou carrega alguma chaga disso. Então pode ser bom falar de filmes que abordam temas parecidos. Mas eu vou fazer isso antes só para não pegar a carona nessa merda desse mês. Porque no fundo, a maioria que tá falando disso tá cagando pra isso. O filme aborda a história de um ex-chefe, eu não vou revelar nomes de personagens, que ele ganha vida caçando trufas. Trufas é um tipo de cogumelo, vamos dizer assim, na floresta, que é caçado com a sua porquinha de estimação. Essa porca, então, ela é sequestrada por alguns drogados e ele entra numa missão de busca e vingança pelo que fizeram a ela, pelo que tomaram dele. Nem é pela ausência vamos dizer, do respeito, né, que ele sofre na sua violação física, ele é espancado e tal, não é isso. Nicolas Cage, que eu estava explicando para outra menina até do tema do vídeo anterior, que a cultura dos personagens negros é presente sim, tanto que Nicolas Cage tem o seu nome advindo de Luke Cage, ele não se batizou de Nick Coppola, saiu da sombra do tio e botou um super-herói que ele gostava, que era o poderoso, Power Man. Mas aqui todo mundo chama de Luke Cage e é melhor assim. Cara, o Cage nesse filme, ele tem a atuação da sua vida, mostra que ele tem um entendimento muito grande de compor personagens, meu Deus, personagens alquebrados que estão em uma escada de... meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu só botar aqui. O cachorro, são os cachorros. O personagem no caso está numa decadência, numa espiral descendente, era isso que eu queria falar. E ele faz isso no seu filme premiado, que é Despedida em Las Vegas. Ele tem um personagem complexo e depressivo também em adaptação. E ele tem nesse, que são justamente as melhores atuações de sua carreira. Só que bem pontuais. Ele teve aquela fase nojenta de... Tá contando? Pra não estar falando pro vídeo pausado. Dos filmes B de ação que ele fez nos anos 2000, aquela fase bem inglória, em que ele teve que pagar contas, né? Teve as dívidas dele extrapoladas, ele conseguiu se sublimar a isso e aqui ele interpreta esse urtigão. Esse personagem ele é visualmente muito parecido com o que era o urtigão dos quadrinhos da Disney, que é aquele personagem recluso que mora no mato, tem um barbão. Só que nesse estudo de personagem e de animação, que é um dos grandes herdeiros do Taxi Driver, que é o estudo sobre um personagem que ele tem a chance de tomar uma ação que algo muito grave pode ser feito por ele. Você vê aquela chaleira apitando, mas todo o estudo está no que acontece antes dela apitar ou dela explodir, se é que ela vai explodir. Ele é revelado pra gente que ele era um dono de restaurante, um chefe, vamos dizer assim, né? Tinha um grande conhecimento gastronômico. E na busca por essa porca, ele tem a ajuda de um menino, que no caso é filho de um dos ex-clientes dele, que foi quem sequestrou, um ricaço. E ele era um homem de uma grande vida, um abastado, que perdeu a sua mulher.
E então ele foi viver aquela vida no mato, vivendo das trufas que ele caça, do que ele comendo o que ele planta e o que ele prepara. E tudo que ele faz ali nessa questão com a comida, você vê que tem uma sacralidade. Existe uma frase de Charles Bukowski, que é um meu escritor favorito, mas ela combina muito com o tema desse filme, que eu até botei na thumbnail, que é: não importa o quão pouco, o mínimo que um homem tenha, o mínimo que um homem possua, ele sempre vai descobrir que ele consegue viver com menos. Que ele pode se contentar com menos. Isso não é uma frase depressiva, isso não é uma frase de esquerda, não tem teores comunas nela. Ela fala realmente sobre a condição humana. A gente persevera ou então a gente só se acostuma. E o caso dele é um pouco dos dois, porque ele parece no início um cara afundado na depressão, mas conforme ele vai passando por esses meandros, que ele, para buscar informação, ele participa do que vai ser um clube da luta, no qual ele só aceita as agruras de ser espancado para colher informação. Ele encontra um aluno dele que é dono de uma cafeteria, eu acho que é, e ele, ainda com aquelas vestes de urtigão, ele confronta esse ex-aluno falando: você não queria abrir um bistrô, alguma coisa assim? Aí ele: não, mas os bistrôs não vendem, não fazem nada hoje assim. E ele: mas não era isso que você queria? Essas pessoas que estão aqui, elas não vão te agregar, esses clientes, essas pessoas não são reais. Reais é aquilo que você quer amar. É aquilo que você quer fazer é o famoso navegar é preciso. Viver não é preciso. E nós vemos que ele não é totalmente um personagem afundado na depressão. Ele é alguém que teve a sua depressão após a perda, e parece que por alguma razão ele adotou algo que eu cunhei vendo esse filme de pós-feliz. Ele não quer ser feliz de novo, como ele foi enquanto a mulher dele ainda estava viva. Ele foi feliz, ele se resignou de que ela morreu, e ele foi viver aquela vida fora dali, porque ele não consegue imaginar dando um nome de felicidade para outra coisa que não seja aquilo que ele já teve. Mas em nenhum momento ele é miserável. Aquilo não é autopiedade, porém é um calvário muito grande de se imaginar qualquer ser humano tomar isso para si. Aguentar viver assim, ser autossuficiente com a própria existência depois do luto. Saber que a vida segue e está bem resolvido com isso dentro daqueles termos ali. É bem estranho, porque ele abandona realmente a vida dele. Na busca por aquela porca, a gente tem essa concepção de que ele passou por todos os estágios do luto, e seja lá o que for que ele siga adiante, não vai ser aquela mesma coisa, e por alguma razão a depressão não foi o suficiente para ele. Porque a depressão leva a gente à autodestruição. Ele não, ele escolheu uma outra skin no jogo para ele continuar vivendo, junto com aquela porca, que uma hora ia morrer de causas naturais, de alguma fatalidade. Só que nessa jornada nós vemos isso. Ele tinha tudo, ele abriu mão do que sobrou depois do tudo, de tudo depois do tudo, que era a mulher dele, e aquele menos que ele tem ainda pode ser menos. E você vira a página e tem de novo um sol sobre a sua cabeça para que você tenha que encarar. Não é um filme fácil, é um filme muito importante. Seria a melhor atuação daquele ano, com certeza. Para você ver como é que prêmio não quer dizer nada. Eu acho que foi até no ano que o Will Smith deu aquele chilique lá e foi premiado por aquele filme que ninguém lembra. Merecidamente, porque é um filme esquecível, com uma atuação esquecível. Aqueles famosos filmes de autoajuda dele. E... cara, ele até tem uma rima, ele se comunica com o que... aquela cena que a gente... que é geracional, marcou muito o público, que era em Ratatouille. Quando o personagem do crítico come aquele prato e dá aquele zoom na cabeça dele, aquele flash, que transporta ele para a comida, para o cozido que a mãe dele fazia.
ele faz isso, que é talvez a parte mais agressiva do personagem do Cage no filme inteiro, que é quando ele usa o conhecimento dele quase que clerical do manuseio da comida, do paladar e do efeito disso na memória, em que ele vai ao pai desse menino e desfere nele um golpe, que é servir a ele um prato. E ele revela, olha, eu lembro de cada cliente que eu servi, eu sei qual foi o último prato que você comeu com a sua mulher. E nisso ele finalmente consegue quebrar a alma daquele cara na sua busca. Aquilo ali dói muito mais do que qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de vingança verdadeira ao corpo físico. Porque ele sabe que ele conseguiu entrar na alma daquele homem. Acho que segundo o Walter White fala, é no hipocampo, né? Que é muito próximo do paladar. Então, olfato e paladar ativam memórias. E isso acaba extraindo dele aquele momento de fraqueza. Cara, é um filme muito duro, ele não merece ser prolongado assim, porque qualquer outra tergiversação atrapalharia a sua experiência. Tá foda ficar falando, tô sem fôlego. Mas ele é importante pra gente ter noção do que realmente é a tristeza e do que nós podemos fazer com a nossa vida a partir dela, transformar a dor em algum outro meio de ver a vida. Não apenas a autopiedade, que é indignificante, ou a própria autodestruição. Não façam isso com vocês, usem esse filme a seu favor, ele é muito importante. Eu vou usar outros filmes com esse tema, já falei da baleia, né? Mas eu vou fazer de pelo menos mais um, que eu acho muito importante. Mas além disso, é um filme que artisticamente ele é rico. Ele tem aquela paleta meio dessaturada, aquele tom de marrom, de folhas que estão morrendo. Folhas morrem para virarem nutrientes do solo, etc., para darem lugar a novas. E assim é a vida, assim é as suas perdas, os seus traumas, as suas cicatrizes. E é um filme muito importante, cara. Além de ser uma prova de que toda aquela besteira que a gente viu do Nicolas Cage como ator ser jogada ao vento. Porque ele realmente sabe entregar uma grande atuação. E o diretor desse filme, eu não sei se ele é o estreante, acho que não é o estreante nesse filme aí, mas ele vai dirigir um próximo que eu tô aguardando muito, que é o A Morte de Robin Hood, com o Hugh Jackman, que vai ter vídeo nesse canal também, acho que daqui a 2 semanas. Esse sim é um filme que eu aguardo. Mas fora isso, fica a minha recomendação de Pig, A Vingança, subtítulo ridículo, com Nicolas Cage. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, gente.